Esse episódio faz parte de uma série e recomendo que ouça o episódio anterior para manter uma linearidade. Se no capítulo anterior apresentamos os primórdios dos negros nos quadrinhos e sua representação estereotipada, nesta parte vamos trazer exemplos que seguiram o rumo contrário e trouxeram as primeiras representações positivas, ou pelo menos contestativas, de personagens negros nas páginas das HQs. A realidade é que, para ser bem representados nas mídias, e isso indo além dos quadrinhos, as pessoas negras sempre tiveram que lutar pelo seu espaço, para que um personagem sequer estivesse presente nas páginas das histórias, obviamente de maneira positiva, sem seguir estereótipos degradantes e perpetuando o racismo da sociedade. Por algumas vezes, esse clamor por personagens negros podem vir também de pessoas brancas, que estão imersas em ambientes que pode ser visto com mais latência as consequências do racismo, como é exemplo da professora Harriet Glickman. Você se lembra do Snoopy? Aquele cachorrinho mesmo originário das histórias do Peanuts. Mesmo sendo uma mulher branca, essa professora foi a responsável para que o autor colocasse o primeiro personagem negro na turma do Charlie Brown. Martin Luther King Jr. foi assassinado no dia 4 de abril de 1968. Apenas 11 dias depois do ocorrido, Harriet escreveu uma carta para Charlie Schuss, criador dos Peanuts. Em sua carta, a professora dizia que, desde a morte de Martin Luther King, tenho me questionado em relação ao que posso fazer para mudar as circunstâncias na nossa sociedade que levaram àquele assassinato e que contribuíram para esse mar de incompreensão, medo, ódio e violência. E que a introdução de crianças negras no grupo do personagem Schuss poderia ocorrer com impacto mínimo. Por já ter ensinado no ensino fundamental e para crianças negras, a professora sabia o impacto que a inserção deste personagem poderia ter, tanto na vida daquelas crianças, quanto na sociedade como um todo, já que os Estados Unidos ainda viviam um regime segregacionista. E é justamente por conta desse regime que Schuss foi resistente à ideia ao primeiro momento, mesmo afirmando que introduzir personagens negros já era uma forte discussão entre os cartunistas, que até aquele momento eram em sua maioria homens brancos. O próprio autor diz em sua carta-resposta para Harriet que todos gostaríamos muito de fazer o que você propõe, mas todos temos medo de sermos paternalistas com nossos amigos negros. Não sei qual seria a solução. O paternalismo que Schuss cita em sua carta é o medo de se colocar como um homem branco salvador, o amigo branco que ajuda os negros a conquistar o seu espaço. Isso ressalta a incapacidade de pessoas brancas escreverem e olharem para personagens negros para além da sua raça. Tudo bem que devemos considerar o contexto histórico e político que o autor vivia no momento, mas sinto que até hoje diversos autores brancos se colocam no mesmo lugar que Schuss e usam isso como uma desculpa para não incluir personagens negros em suas histórias. Mas, voltando para Harriet, a professora voltou a escrever para Charles, dizendo que ela poderia tirar essa dúvida com amigos negros para a construção desse personagem. As respostas deles, como pais, podem ser úteis para seu raciocínio quanto ao assunto. Ainda assim, o autor se mostrou receoso para a inclusão do personagem. É neste momento que surge Kenneth Kelly, um amigo negro de Harriet e pai de 2 filhos, que a convite da professora também escreveu uma carta para Schuss. Kelly confirma que sim, talvez o autor seria acusado de paternalismo, mas que isso seria um pequeno preço a se pagar pelos resultados positivos que o senhor alcançaria, e que armaria o palco de forma tranquila e discreta para um personagem principal, caso se construa alicerces para a criação de tal protagonista. E foi então que, validado por uma pessoa negra, Charles Schuss passou a esboçar de vez um personagem negro para a turma de Charlie Brown. E em 31 de julho de 1968, estrearia uma tirinha Franklin, o primeiro personagem negro de Peanuts. Franklin foi apresentado como apenas mais uma criança dentro daquele universo, sem mencionar conflitos e tensões raciais. Ele apenas existia e existe naquele ambiente. Anos depois, o personagem ganhou o sobrenome de Armstrong, em homenagem a Rob Armstrong, um dos primeiros quadrinistas negros a trabalhar em grandes histórias em quadrinhos, e que também era fã e amigo de Schuss. Apesar da boa recepção de forma geral, Franklin encontrou resistências da parte do público ao ser inserido nas histórias. Algumas editoras do sul dos Estados Unidos, região historicamente mais racista e violenta com os negros, cogitaram não publicar as tiras em que o personagem aparecesse. Atualmente, Franklin é um dos personagens mais queridos de Peanuts,
chegando a já ter protagonizado algumas histórias e sendo o personagem principal de algumas animações. Porém, nem toda a inserção de personagens negros nos quadrinhos terminou em um sucesso. Na década de 1940, o jornalista Orrin C. Evans, membro da NAACP, a Associação Nacional pelo Progresso de Pessoas de Cor, percebeu que as histórias em quadrinhos estavam em ascensão no mercado estadunidense, mas que não tinha espaço nem para personagens, muito menos para profissionais negros naquele momento. Dentro deste contexto, Evans reuniu diversos artistas negros para criar All Negro Comics, a primeira história em quadrinhos étnico-racial dos Estados Unidos, e talvez do mundo. Para além da autoria negra, a revista também trouxe diversas histórias protagonizadas por personagens negros em diferentes contextos. A primeira edição foi publicada em junho de 1947. A revista trouxe 5 histórias. Happy Chicks on Parade foi assinada por um autor nomeado Dylan. A HQ trazia uma série de ilustrações estilizadas com mulheres da moda. Sugafoot era uma história de humor que procurava desconstruir as tradições dos minstrel shows, apresentando uma forma mais positiva da cultura afro-estadunidense. Ela foi assinada por Kravet. The Little Deal Dillis, história de Cooper, trouxe uma trama infantil com personagens mágicos que só podiam ser vistos por bebês. As outras 2 histórias se destacaram um pouco mais. Ace Harlem, criado pelo desenhista John Terrell, era um detetive particular negro e classudo que investigava crimes no bairro do Harlem, na cidade de Nova York. E Little Man and Bubba, que teve autoria de George Evans Jr., que trouxe um jovem cientista americano que é enviado pela ONU para investigar uma misteriosa montanha mágica na Costa do Ouro. Ao chegar ao local, ele descobriu que a tal montanha mágica era, na verdade, uma gigantesca mina de urânio. Decidido a proteger tal reserva da mão de criminosos, ele decide permanecer no local. Usa um órfão chamado Bubba como parceiro, adota o nome de Little Man e se transforma na prática em uma espécie de Tarzan negro. A primeira edição também trouxe um pôster divulgando a edição seguinte da All Negro Comics. Porém, por questões burocráticas, como orçamento e problemas com fornecedores de papel, a revista nunca teve um número 2. Na década de 1950, algumas editoras tentaram emplacar histórias com personagens negros para atingir o público preto. Em 1953, a editora AC Comics, que foi responsável por uma revolução artística dos quadrinhos com suas revistas de terror e ficção científica, publicou pelo menos 2 histórias que traziam o tema do racismo nos Estados Unidos. A primeira foi a história Ingratitude, escrita por Alfred Stein e desenhada por Wally Wood e publicada na revista Shock Suspense Stories número 11. Na história, um veterano de guerra da Coreia, ao voltar para sua cidade no interior dos Estados Unidos, questiona seus conterrâneos pelo fato de eles recusarem enterrar seu amigo no cemitério da cidade. O enterro é proibido única e exclusivamente porque o amigo de Norris era um homem negro. A outra história se chama Judgment Day. Também teve roteiro de Alfred Stein e a arte foi de Joey Orlando. Ela foi publicada na Weary Fantasy número 18. Na trama, um astronauta terráqueo chamado Taunton vai a um planeta chamado Cibrinia. O objetivo de Taunton é verificar se o tal planeta é socialmente avançado o bastante para entrar na Federação da Terra. Ao chegar em Cibrinia, usando um traje espacial que lhe cobre todo o corpo, inclusive seu rosto, Taunton percebe que o planeta é habitado por robôs, que se dividem em 2 castas. Os laranjas dominam todas as formas de riqueza, e os azuis são relegados apenas a serviços braçais. Taunton questiona as lideranças laranjas sobre esses fatos e lhe diz que, enquanto essa segregação ocorrer em Cibrinia, o planeta não estará apto a entrar na Federação, tendo em vista que em nenhum membro do planeta ocorre discriminação. Ao retornar à sua nave, no último quadro da HQ, o astronauta retira seu capacete, e vemos que Taunton era um homem negro. Em 1954, a Atlas, que futuramente viria a ser a Marvel, lançou a revista Jugend Tales número 1, que trouxe aquele que seria o primeiro herói negro do seu elenco, o Aku, Prince of Pantu. No ano seguinte, em 1955, a editora Fawcett Comics publicou uma revista chamada Negro Romance, na qual alguns atletas negros como Joe Lewis e Jack Robinson chegaram a ter suas biografias quadrinizadas. Os exemplos citados durante esse episódio são pontos fora da curva da representação de pessoas negras nos quadrinhos dentro da primeira metade do século XX. A partir da década de 1960,
é visto um aumento na presença de personagens negros, ainda que em sua maioria coadjuvantes. Alguns super-heróis negros começam a aparecer, mas esses casos vamos ver nos episódios seguintes, e aos poucos autores negros também conseguem adentrar o mercado. Até hoje, em 2025, vemos estereótipos que foram altamente disseminados nos primórdios das representações continuarem sendo perpetuados, seja por falta de pensamento crítico ou mesmo pelo reforço de um forte racismo que ainda existe. Histórias protagonizadas por personagens negros no universo dos quadrinhos, apesar de mais numerosas comparativamente a décadas atrás, ainda são escassas, assim como profissionais negros nas publicações. Quantos roteiristas negros você lembra de cabeça? E quantos desenhistas? Quantos protagonistas negros você lembra fora do universo de super-heróis? Caminhamos um pouco, mas a estrada ainda é longa. Vemos que a mudança é ainda mais significativa vindo de países de fora do eixo Estados Unidos e Europa. No Brasil, autores negros estão sendo amplamente reconhecidos e suas histórias alcançando bom público e premiações. Vamos seguindo para alcançar cada vez mais. Você acabou de ouvir o podcast Enquadro e Em Frame. Este episódio faz parte da série Reflexões sobre HQs e suas representações. Esta série de episódios é baseada na minha dissertação, que o link de acesso, assim como as outras referências para a construção do roteiro, está aqui na descrição. Se você gostou do conteúdo, nos siga nas redes sociais, @EmFrame_Enquadro, e pense em compartilhar esse episódio. Eu sou Hector Souza, fui responsável pela pesquisa, roteiro, narração e edição deste episódio. A transcrição de áudio, assim como a revisão do episódio, ficou por conta de Gabriela Ferreira. A arte de capa é de Eric Torres. Este episódio só foi realizado graças ao edital de chamamento público número 008/2023, edital Paulo Gustavo em Aracaju, audiovisual, através da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar Federal 195/2022.